Ilustres amigos do canal, tudo bem? Leilão do Tesouro Nacional. O que os grandes bancos, fundos de pensão estão comprando de títulos no Tesouro? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje, para que você entenda para onde está indo o fluxo do dinheiro antes de você comprar o seu título no Tesouro Direto. Acompanhe comigo aqui agora o último leilão que foi realizado e que nós vamos trazer em detalhe cada um dos títulos aí. Antes, porém, inscreva-se aí no canal, ative aquele famoso sino de notificação e já deixe logo o pagamento. É o seu super like, aqui é gratuito e você só se mantém bem informado. São 10 minutos de vídeos diários, sem enrolação. Vamos lá. Vamos falar aqui do leilão do título que aconteceu primeiro do LFT, ou o famoso Tesouro Selic. O histórico desse título era muito ruim. Vejam que no leilão de 25 de maio, apenas 50% dos títulos ofertados foram realmente comprados. No leilão do dia 2 de junho, teve nulo. No título do dia de setembro de 22, não teve comprador. Isso fez com que no leilão total 50% somente. Depois do dia 10, algo aproximado, 38% não foi comprado. E agora? No dia 17/6, o que nós temos aqui? Novamente, para o vencimento de setembro de 2022, não teve comprador. Ou seja, no curto prazo, ninguém, nem um banco, nem um fundo, ninguém quis comprar a oferta do título de Tesouro Selic. Já o título de médio prazo, de março de 2027, o que foi colocado foi comprado. Isso fez com que nós tivéssemos essa média novamente de 50% apenas dos títulos comprados. Veja então agora o nosso resumo, a nossa avaliação com relação ao Tesouro Direto e em particular a LFT. Há um desinteresse pelo Tesouro Selic. Isso você pode verificar com base aqui nessas informações, pelo menos só desse leilão, não precisa nem olhar para o próximo, o anterior. No curto prazo, o desinteresse é total, ou seja, no curto ou curtíssimo prazo, que é aí para um ano e pouquinho, não tem interesse de compra. Os bancos, os fundos não estão comprando. No médio prazo, que é o 2027, eles compraram 100%, ou seja, tem comprado nos últimos leilões praticamente a oferta toda. Isso tem indicado que a taxa Selic, ou seja, o Tesouro Selic, ele não te dá retorno acima da inflação, não te protege contra a inflação. E esse aqui é mais um indicativo. A ausência de compra dos títulos do Tesouro Direto indica duas coisas, em particular com relação ao Tesouro Selic. A taxa Selic ainda está errada, por mais que tivéssemos tido agora, nessa semana, um aumento para 4,25%, a taxa está descolada ainda da expectativa de mercado. E por essa razão, a última conclusão, a Selic continuará subindo, tanto em 2021 quanto em 2022. Aperte os cintos, a Selic subindo para controlar a inflação. Se você está gostando desse vídeo, vai lá, deixa aquele like, 2 segundos aí. 1, 2, vamos continuando. Vamos falar agora da NTNB, ou o Tesouro IPCA com juros semestrais. Vamos aqui para o leilão que aconteceu no dia 15. O que nós tivemos? Tivemos oferta para 26, para 30 e para 55, ou seja, curto prazo, médio prazo e longo prazo. E qual é a relação que nós temos aqui? A primeira relação, comparando com o último leilão, que nós vamos colocar aqui na tela, você vai verificar. O volume total de títulos ofertados está próximo, 2 milhões e meio e 2 milhões e 250, 10% apenas a mais. Entretanto, a taxa curta subiu bastante. Veja, saiu de 3,37 para 3,97. É um aumento bem considerável. A taxa média, ela caiu de 3,93, ou seja, para agosto de 2030, caiu de 3,93 para 3,52. E a taxa já média, a taxa longa, perdão, caiu de 4,40 para 4,36, uma queda muito pouco, está praticamente estável. Outra informação que é importante verificar é que o elevado volume de 2030, veja que mudou um pouco o perfil. Nos últimos títulos, o que era mais ofertado era o título curto, 1.200.000, veja, e 500.000. Nesse mudou completamente o perfil, foi ofertado 1.250.000. E repare que detalhe interessante, por mais que a taxa tenha caído, foi tudo comprado. Ou seja, 60% do volume, que era 2030, foi todo comprado.
E se nós olharmos aqui o histórico dos últimos leilões da NTNB, tudo tem sido comprado. Essa é uma informação interessante, vou até abrir o penúltimo leilão que nós tivemos aqui, para termos também praticamente 100% em todos os leilões. Ou seja, estão comprando tudo, os grandes players estão comprando no curto, no médio e no longo prazo. Estão entendendo que as taxas estão atrativas. Entretanto, veja que no curto prazo aumentou muito. Pode ser em razão das notícias que nós tivemos recentes de inflação, que nós vamos ter um vídeo específico sobre esse, mas que eu já te aconselho. Veja esse card aqui no alto e você vai entender o que está acontecendo com a inflação. Então, no curto prazo, a expectativa pode ter aumentado e isso tende a ser a justificativa para esse aumento, para a taxa chegar quase a 4%. Outra informação importante que nós temos aqui. Estamos tendo muita negociação no médio prazo, nesse último leilão, como eu já falei para vocês. A taxa aumentou forte no curto prazo, mas reduziu no médio prazo. O volume aumentou no médio prazo em relação ao curto prazo, que é o que nós falamos aqui para você. Veja como aumentou. Foram ofertados e comercializados 1.500.000 títulos. No último leilão, apenas 500 mil. No antepenúltimo, mesma coisa, 500 mil. No anterior também, ou seja, o volume de médio prazo aumentou. E aqui uma rápida comparação para você verificar. Qual a comparação do leilão de títulos do Tesouro Nacional com as taxas do Tesouro Direto, as taxas ofertadas para você? Agosto de 2026, estamos falando na data do leilão, que foi o dia 15/6, as taxas fecharam em R$ 3,97. Lembrando, essa taxa aqui é Tesouro IPCA com juros semestrais, todas essas do leilão, enquanto que no Tesouro Direto nem todas são. Então 2026, no Tesouro Direto, é o IPCA principal, 3,97 no leilão, 3,56. Ou seja, uma taxa muito mais atraente para o leilão. Já agosto de 2030, nós temos o IPCA 2030, com juros semestrais, que é um título semelhante. A taxa aqui já está muito melhor, 3,91. Enquanto que em maio de 55 foi 4,36. E os juros IPCA, Tesouro IPCA 2055 com juros 4,30. Veja que essas taxas estão próximas. Já as demais estão distantes. Isso já te dá um parâmetro de quais taxas seriam boas para o Tesouro IPCA, NTNB. Agora vamos falar então do NTNF, o pré-fixado com juros semestrais. O que aconteceu nesse leilão? Para que você se mantenha bem informado, está aqui o resumo. Nós tivemos então oferta para janeiro de 27 e janeiro de 31. Lembrando que no caso do Tesouro pré-fixado, a taxa que você recebe ela é fixa. Diferente da NTNB, que é uma taxa fixa mais uma taxa variável. Ou seja, aqui no Tesouro IPCA você compra, por exemplo, no Tesouro 2026 a 3,56, que é a taxa fixa, e ganha também a inflação. Então vamos lá, no Tesouro pré-fixado, o que aconteceu? Nós tivemos primeiro, o que você pode observar é, a taxa apresentou uma pequena queda aqui para 2027. Vamos verificar, uma pequena alta, 8,48 para 8,56. Não é uma taxa alta nem uma taxa baixa, a variação foi muito pequena. E de 2031, mesma coisa, saiu de 9,11 para 9,09. No global, o que nós podemos verificar aqui? Uma baixa oferta de papéis. Veja que nesse leilão foi 1.150.000, no anterior 5 milhões. Veja a quantidade, 4.500.000. 1.750.000, ou seja, foi o menor valor dos últimos 5 leilões. Mas, entretanto, porém, todavia, todos os papéis foram comprados. Então, o Tesouro pré-fixado com juros semestrais, NTNF, tudo comprado. E aqui nós trazemos então o resumo. Foi uma baixa oferta de leilão, as taxas com baixa variação, nem para cima nem para baixo com muita intensidade, todos os papéis comprados nos últimos 4 leilões de pré-fixado. E as taxas do pré-fixado estão atrativas a que ponto? 8,5 para 2027 e 9 para 2031. Comparando com o Tesouro Direto, no Tesouro Direto nós temos para 2031 9,11%. Então tá aí mais uma referência para que você entenda. Tá boa a taxa? Tá ruim? Quanto que eles estão comprando? E agora vamos falar então da LTN, o Tesouro Pré-fixado Principal. Ou seja, esse não tem juros semestrais. O que aconteceu no leilão? Veja aqui, repare comigo. Nós tivemos então o leilão para 2022, 2023 e 2024. Semelhante aqui, eu trouxe aqui para vocês o que aconteceu em 10/6. E aqui nós vamos trazer um resumo para você. Primeiro, nós tivemos um volume de títulos bem elevado, 15 milhões. 12 milhões e meio foi um dos volumes mais elevados, só perdeu para 27 de maio. Então veja que o volume voltou a aumentar.
Outra informação importante, 100% comprado. Estão comprando todos os títulos pré-fixados. É bom você ficar de olho nas taxas. As taxas estão subindo forte no curto prazo. Então anota aí. No Tesouro IPCA subindo forte e no Tesouro pré-fixado de curto prazo subindo forte. Preocupação com a inflação no radar. Veja aqui o que aconteceu. Nós estamos verificando então as taxas. O que aconteceram com as taxas em janeiro de 2022? 5,13 e saiu agora para 5,54. Quase 10% de aumento. Para janeiro de 23, tínhamos 7,05 e agora temos 7,28, outro aumento. E julho de 2024, estávamos então com 7,92 e subimos para 8,14. Todas as taxas subiram no curto prazo. O que conclusão nós chegamos? A Selic implícita para o final do ano de 2021, por meio desse leilão, deve girar entre 5,25 e 5,5. Isso por esse leilão, mas as taxas estressaram essa semana. E o Copom está dizendo que não, que a Selic vai ser em 6,25. Essa é a previsão do Copom, conforme o nosso comunicado aqui no alto. Alguém está mentindo. Ou os investidores estão comprando na taxa errada, ou o Copom não vai levar a taxa até lá. Vamos acompanhando para que você se mantenha bem informado. Tivemos então uma alta forte em 2022. Sairíamos então de 5,25 no início para 7%. Estamos falando aqui, então, da taxa que nós estamos falando aqui para o final. 5,25 por quê? A Selic implícita nós estamos falando. 5,25 no início de 2002, porque o título foi comprado a 5,54, e fecharíamos em 7% no 2022, porque em janeiro já iria para 7,28. É um aumento bem considerável para 2022. Quais são as taxas que estão atrativas, então, no pré-fixado? 5,5 para janeiro de 22, 7,28 janeiro de 23 e 8,14 para julho de 2024. As altas da Selic podem estar tentando conter a inflação, mas nos títulos de curto prazo você já viu o cenário. É pré-fixado aumentando, é IPCA aumentando e você precisa ficar de olho. Como o mercado estressou, essas taxas podem ser oportunidades. Se você gostou desse vídeo, eu te convido, dê aquele like, deixe a sua dúvida, compartilhe com alguém. Eu desejo sempre que você esteja na presença de Deus, que você aproveite o seu tempo com a sua família e olhe cada vez mais para o Tesouro Direto. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.